Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje muito especial. Primeiro Diabetes News com 40 anos. Dia 8 agora de dezembro, completei 40 anos. É uma data muito importante para mim, porque eu sempre falei que queria completar 40 anos e estando na praia e conseguir realizar esse sonho. Então eu selecionei um artigo muito interessante e quero levar para vocês. É sobre a Maria José, que conseguiu a remissão da diabetes. E aí você vai entender o que ela fez para conseguir ter a remissão da diabetes. Queria agradecer todas as mensagens que eu recebi nas minhas redes sociais. Muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de incentivo para continuar com esse trabalho de levar informação com relação ao exercício físico e diabetes tipo 2. Para quem ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever, ativa o sininho. Toda quinta-feira, Diabetes News, o melhor conteúdo da semana com relação a diabetes. Então, vamos já direto para o artigo. Então, é esse o artigo. Não fazia ideia de que podia ser operada e ficar sem diabetes. Eu coloquei no nosso Word, porque vai ficar mais fácil para eu conseguir ler, porque é um artigo muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, aqui, ó, Diabetes News 37 semanas levando o melhor conteúdo da semana para vocês. Visão Saúde foi dia 5/12. Maria João Nunes. Uma cirurgia que altera a normal anatomia e fisiologia do tubo digestivo parece ser uma solução para a diabetes. Então, você vai entender toda a jornada que a Maria João fez e eu vou te dar a minha opinião da parte boa e da parte mais difícil dessa cirurgia, que se chama cirurgia metabólica. O especialista acredita que 20 mil doentes já fizeram esta operação e que muitos entraram em estado de remissão. O que seria a remissão? Significa que você não está mais resistente à insulina. O seu organismo está conseguindo manter os seus níveis de glicose nos níveis desejáveis, nos níveis normais. Maria João Nunes é um deles. Um dia, por acaso, na escola onde trabalhava, descobriu que era diabética. Aproveitou um rastreiro dos alunos e funcionários para testar os níveis de açúcar no sangue. Foi assim que Maria João Nunes, 57 anos, acabou por saber que tinha diabetes. Então, por que ela descobriu assim? E muitas pessoas descobrem assim, e é muito bom descobrir assim, porque é uma doença assintomática. A diabetes, a síndrome metabólica, ela não apresenta sintomas no início. E como ela descobriu teoricamente cedo, sem ter efeitos colaterais, o tratamento da própria diabetes e da síndrome metabólica ele é muito mais fácil. Quando você já tem um longo período e já tem alguma complicação com relacionada à diabetes, já fica muito mais difícil o tratamento. Teve de passar a tomar medicação e quando deu por ela estava tomando medicamentos 3 vezes ao dia. Mas na realidade, apesar de saber que tinha uma doença, não era isso que a atormentava. A diabetes, quando está muito avançada, ela começa a incomodar as pessoas. No início, ainda mais ela que descobriu cedo, você não tem sintomas nenhum, você toma medicação, mas poucas pessoas sentem um desconforto com relação à glicemia alta no início. Mas quando vai passando o tempo e ela fica muito tempo descontrolada, aí vem vários efeitos colaterais da diabetes. Eu não importava muito com a diabetes, porque acabava não incomodando, isso que eu acabei de falar. Detestava era ser gorda, admite, lembrando que engordou depois de ser mãe, tendo chegado a 90 quilos. Então, o que 95% das pessoas falam que a síndrome metabólica, que é a diabetes tipo 2, acontece por sedentarismo, está acima do peso, reflete exatamente o que a Maria José acabou de falar aqui. Ela estava muito acima do peso, então grande chance de ter sido por isso que ela desenvolveu a síndrome metabólica e a diabetes tipo 2. Por isso, recorreu a vários médicos. Emagrecia, mas voltava a engordar. Conta explicando que não comia muito, mas comia mal. Então, olha aqui, o hábito alimentar. Ela acabou de falar. Então, hábito alimentar, sedentarismo, estar acima do peso, são os 3 fatores que vão fazer com que as pessoas desenvolvam a diabetes tipo 2.
Um dia eu vi na televisão um médico falar sobre o tratamento diferente e decidiu arriscar mais uma vez. Inicialmente desconfiou de tanta boa notícia. E é para desconfiar, porque a cirurgia metabólica ela tem efeitos colaterais. O médico explicou que com a cirurgia que eu ia fazer, o diabetes, hipertensão, hérnia, gastrite deveriam desaparecer. O cirurgião Rui Ribeiro estava referindo a cirurgia metabólica, um conjunto de operação do aparelho gastrointestinal que consegue tratar o diabetes mellitus tipo 2. Não fazia ideia que podia ser operada e ficar sem diabetes, afirma Maria João. Então aqui explica um pouquinho, deixa eu vir para cá. A cirurgia é a mesma que a bariátrica feita para obesidade mórbida, mas destinada a diabético. Então, só para vocês entenderem, onde que surgiu a cirurgia metabólica? Aquelas pessoas que estavam super obesas, que não conseguem nem sair da cama, fizeram esse tipo de cirurgia porque eles estavam correndo risco de vida. E se observou que os níveis de glicose voltaram ao normal quando eles foram emagrecendo. Por isso que hoje, até no Brasil, no SUS, eles têm alguns departamentos que fazem esse tipo de cirurgia para algumas pessoas que se encaixam, que têm a diabetes tipo 2 e se encaixam nesse processo. Ao realizar esse procedimento para resolver os casos dos obesos mórbidos, perceberam que ficavam sem sinais de diabetes. Então foi exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Sabe-se que tem resultado, mas ainda não se sabem as razões por que resulta. Então, na verdade, isso aqui eu discordo um pouquinho. A gente tem uma ideia que, principalmente você perdendo gordura, o seu corpo volta a não ter tanta sensibilidade à insulina. E ele volta a funcionar normalmente, porque o emagrecimento vai fazer com que você tenha a remissão do diabetes. Voltou a ganhar peso novamente, a diabetes vai voltar novamente. No caso de Maria João, não podia ter corrido melhor. Emagreceu 40 quilos, não tendo sinal de diabetes. Então, se ela chegou a 90, emagreceu 40, ela perdeu quase metade do peso corporal dela. Consequentemente, os níveis de glicose voltaram ao normal porque a insulina voltou a funcionar normalmente e os níveis de açúcar ficaram normais no sangue. Conta contente por ter conseguido deixar de tomar medicamentos diários e se sentir gorda, que era o que mais incomodava ela. Se existe alguma outra situação que te incomoda, escreve aqui embaixo no comentário. O que me incomoda mais na diabetes é sentir o enjoo da medicação, o que me incomoda mais é urinar frequentemente, é a visão, é o medo de ter amputação, no caso dela é de se sentir gorda. Deixei de ter a diabetes e estou uma Barbie vestindo 36, 38. Diz explicando que tenta cumprir as orientações médicas de fazer exercícios. Então, você que descobriu a diabetes tipo 2 ainda não faz, é importantíssimo você fazer exercício porque faz parte do tratamento. A minha especialidade é em exercício físico para diabetes tipo 2. Fazem 20 anos que eu só faço isso. Então eu selecionei os melhores exercícios e a combinação perfeita para você conseguir fazer na sua casa. E eu te acompanho via WhatsApp tirando todas as suas dúvidas. Então, o exercício físico faz parte do tratamento, inclusive para quem fez a cirurgia da metabólica e manter a sua vida mais saudável. Aqui, Rui Ribeiro estima que cerca de 20 mil diabéticos tenham beneficiado das vantagens da cirurgia metabólica e muitos terão entrado no que o médico chama de estado de remissão, que é aquilo que a gente falou. A cirurgia provoca uma normalização dos níveis de açúcar no sangue. Refere-se esclarecendo a palavra cura. Não se deve aplicar porque um doente persiste nos maus hábitos alimentares, maus hábitos, sedentarismo, restabelece os seus depósitos de gordura, que aumentando o seu peso, você vai ficando mais gordo. A diabetes pode voltar a manifestar-se, embora normalmente com menor gravidade. Por que isso acontece? Porque o seu organismo já não absorve a mesma maneira que absorvia antes e ele fica um pouco menor e aí você consome menos calorias e aí faz com que você emagreça. E aí vem aqui 6 perguntas que eu selecionei aqui, algumas são bem interessantes para eu explicar para vocês. Essa cirurgia faz reverter o diabetes tipo 2 a todas as pessoas que se submetem a ela?
Ele coloca aqui, ó, consegue melhorar a situação em quase 100%, principalmente porque acaba emagrecendo. Eu já tive vários casos de pessoas que fizeram e depois voltaram a recuperar o peso. Então, resumindo, perderam a cirurgia com relação à diabetes e todas as síndromes metabólicas. Porque se você tem, um exemplo, 90 quilos hoje, igual a Maria José, emagrece para 50 e volta para 90 após a cirurgia metabólica, perdeu a sua cirurgia. Os benefícios que você chegou a colher foram perdidos com o ganho de peso. E aí comenta aqui, ou seja, diabetes e sem tomar medicamentos por toda a vida. Entre os restantes, melhor pode haver lugar a revisões, mas é relativamente raro. Todos os doentes podem fazer a operação ou há algumas restrições? Então, na verdade, existe um protocolo, que é que ele fala aqui, ó, as recomendações médicas internacionais indicam esse tipo de cirurgia, qualquer doente de diabetes tipo 2 com obesidade grau 3. Então, as pessoas que são diabetes tipo 2 com obesidade grau 3 têm essa possibilidade de fazer a cirurgia. Não tem contraindicações? São pontuais, sendo as mais frequentes a adesão ao plano de alteração de hábitos comportamentais. Então já existiu vários casos de pessoas que não mudaram os hábitos e acabaram recuperando o peso. E tem mais algumas contraindicações. Ó. Basta fazer uma vez na vida para reverter de vez a doença? Assim, ó, e esse aqui ele é bem complexo. Eu vou até traduzir, porque é uma terminologia muito técnica que ele usou aqui. Ó. A cirurgia metabólica tratam doenças crônicas de perfil inflamatório, que tem uma base genética, epigenética, não sendo, portanto, erradicáveis. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a síndrome metabólica, deixa eu até ver aqui, que eu acho que já é essa última parte. Isso, aqui está o link, vou voltar para mim para encerrar essa parte. Vamos lá. Então, o que ele quis dizer ali? Que a síndrome metabólica é uma doença inflamatória. Quanto mais você tiver acima do peso, mais inflamado está o seu organismo. Se você fizer a cirurgia, emagrecer e voltar a engordar, vai voltar a síndrome metabólica de novo, que é a resistência à insulina, que pode desenvolver vários efeitos colaterais, como doenças do coração, a diabetes e outros tipos de doenças que são relacionados ao excesso de peso no corpo. Então, por isso que não é a cura, porque mesmo a pessoa fazendo a cirurgia bariátrica, ela pode voltar a engordar novamente e esse é o grande perigo. Tem alguns outros efeitos colaterais, que eu tenho um outro vídeo aqui no Diabetes News falando sobre isso, que é alcoolismo, é um alto índice de alcoolismo, pessoas que fizeram cirurgia metabólica. Também o número de pessoas que fizeram e acabaram emagrecendo e voltando peso é super grande. Tem uma síndrome que chama Dumping, que é uma síndrome que você desenvolve pós cirurgia bariátrica, que qualquer doce que você coma, você chega a ter uma sensação de morte, passa muito mal. Então existem vários efeitos colaterais que você deve observar antes de tomar a decisão e você vai tomar essa decisão junto com o seu médico. Uma coisa importantíssima, é um conselho que eu dou, eu tenho até um seguidor que vai fazer essa cirurgia em janeiro, eu vou acompanhar todo o processo e eu vou trazer para vocês depois os relatos que ele está passando para mim. Uma dica que eu dou, importantíssimo, trabalho psicológico, tem que ter um acompanhamento psicológico, nutricional, médico e exercício físico. Esses são os 4 pilares para você que decidir fazer uma cirurgia metabólica, ter um sucesso e conseguir melhorar sua qualidade de vida. Então, esse é mais um Diabetes News, primeiro Diabetes News 40. Te vejo semana que vem. Ótimo final de semana.